pessoal, aqui é a pastora Selma Benjamin gravando vídeo para vocês e hoje nós vamos gravar vídeos sobre perguntas e respostas. Por quê? Porque eu recebo vários e-mails e o pessoal me fazendo perguntas, eles querem saber minha opinião por determinados assuntos ou coisas que estão ocorrendo na vida deles e eles querem a minha opinião, como deve resolver determinados assuntos. Então o que eu fiz? Peguei essas perguntas e vou gravar vídeos respondendo essas perguntas para vocês, tá bom? Então nós vamos começar respondendo a pergunta da Ana Maria de Santa Catarina. Ela fala assim: Pastora Selma, onde está escrito na Bíblia que o diabo era um anjo de luz? Bom, está escrito em Ezequiel 28, versículo 13. O diabo realmente era um anjo de luz que se assentava e ele estava à disposição de Deus. Foi um dos anjos mais criado, com mais artefatos, porque ele realmente era ministro de Deus diante do trono de Deus. E ali, diante daquela glória toda grande dele, parece, gente, tem até versículos bíblicos que ele tinha instrumentos musicais nele, dele saía sons, e ele cuidava de louvor, ele tinha todo esse aparato com ele. Mas entrou a ambição nele, entrou o orgulho nele e daí ele foi tirado do céu. Mais um texto em Ezequiel 28, 13 e também, deixa eu ver, eu acho que é Isaías 14, verso 11, de 11 e 12 em diante, você vai ver que vai estar falando do diabo e quem ele era diante do Senhor, tá bom? Próxima pergunta, fala assim. Essa aqui é da Francisca, que mora em Caraguatatuba, São Paulo. Pastora Selma, o que você acha da Débora da Bíblia, que teve uma posição de comando no exército de Israel? Eu escutei o meu pastor falar que isso não pode ser usado para defender que a mulher pode ocupar um cargo de liderança na igreja. Olha, o que eu acho é o seguinte. Ela está falando de Débora, gente. Débora está em Juízes 4, versículo 1 e 2 na Bíblia. E ela está falando de Débora. Débora foi uma profetisa do Senhor, que ela julgava os casos do povo de Israel na época. O povo tinha causas difíceis, então traziam até ela e ela que julgava. Geralmente isso era feito por homens, mas calhou dela ser escolhida na época como uma juíza, então ela julgava a causa do povo. E houve uma guerra na época, um povo se levantou contra Israel. E um exército, acho que o exército de Jabim, ele vinha para atacar Israel. E tinha o comandante do exército de Israel, na época chamava Baraque. E Baraque tinha que ir para poder levar Israel para a guerra, para defender e lutar contra esse povo que estava vindo para ocupar o território de Israel. Mas Baraque não quis ir. Ele foi consultar Débora para ver o que o Senhor falaria, né, se ele deveria ir ou não. E o Senhor mandou que ele fosse, vai sim, vai guerrear e vai trazer a vitória. Mas ele se acovardou. E ele, quando se acovardou, ele disse: não, eu não vou. Eu não vou, Débora, a não ser que você vá comigo. E ela disse: então eu vou, mas saiba que a tua vitória não vai ficar na tua mão, vai ser uma mulher que vai derrotar o exército e a vitória vai ficar na mão das mulheres. Então, o que você acha da Bíblia, da posição de mulher? Eu acredito, gente, que Deus, quando fez o homem e a mulher, ele deu posições iguais. É claro que o comando, gente, a liderança do lar, da família, está na mão dos homens, está na mão do esposo. Se o esposo realmente é um homem de Deus, um homem capacitado. Agora, tem aqueles esposos que não são, e a mulher é da igreja, então a mulher leva o sacerdócio da casa. Porém, em obediência e respeito com o esposo, independente se ele é cristão ou se ele não é cristão, a esposa tem que se submeter. Agora, Débora é um exemplo, sim, prático, que Deus usa as mulheres e que tem ministério para as mulheres dentro da igreja, ministério fora da igreja. Nós fomos chamadas, sim, e foi dado a nós competência, foi dado a nós habilidades para que nós possamos também, lado a lado com os homens, levar a palavra de Deus, trabalhar no ministério e ganhar o povo, esse povo que anda perdido para o Senhor. Por que o Senhor Deus faria-nos com tanta capacidade, com tanto esse filtro fino? Eu chamo a mulher de filtro fino e o homem de filtro grosso. O que passa pelo homem não passa pela mulher. Por que Deus nos daria essa habilidade tão grande para nos deixar sentados sem utilizar toda essa habilidade? O Senhor quer sim nos usar no ministério. Nós podemos ver isso na Bíblia.
Bíblia, quando o Senhor, quando ele ressuscitou, ele apareceu para quem? Maria Madalena. Então, se ele apareceu primeiro para uma mulher, o diabo tirou da mão de uma mulher, Jesus estava devolvendo para a mão da mulher. E na palavra discípulo em si, significa o que é enviado. A palavra discípulo em grego, o que é enviado. Então, sim, Jesus enviou Maria Madalena, deu o ministério, vai lá, fala para os seus irmãos. Então, sim, nós podemos ser usados na igreja, em cargo de liderança, nós podemos ser usados em todas as áreas que o Senhor nos dê competência e o Senhor nos dê um chamado para fazer, tá bom? Espero que tenha respondido sua pergunta. Próxima pergunta. Ai, gente, o que você acha? O que você pensa de mulheres que defendem o feminismo na igreja? O que eu penso? Eu penso que está errado. Mulher não é para ser feminista, defender o lado feminista da coisa. Por quê? Porque geralmente quem defende, as mulheres que se diz feminista, elas são liberais, gente. As mulheres feministas aí do mundo, elas são liberais. E quando eu falo liberais, ela libera o aborto, ela libera o casamento com o mesmo sexo, elas são liberais em termos de elas vão trabalhar fora e o marido fica dentro de casa cuidando dos filhos. Elas são liberais em todas as áreas. Não cabe para uma mulher cristã ser feminista nesse nível. E nem querer um feminismo igualitário, que é aquele que as mulheres são iguais aos homens. Nós não somos iguais aos homens e acabou. Poxa, mas então quer dizer que eu não tenho capacidade, eu não posso ser usada no ministério? Não é isso que eu estou dizendo. A nossa capacidade que o Senhor nos deu, as nossas habilidades, cabe muito bem no ministério, cabe muito bem dentro da igreja, cabe muito bem como organizar, levar a nossa família, porém, as nossas habilidades e as nossas condições que o Senhor nos deu, física, e outras habilidades que o Senhor deu para o homem, Ele não deu para a mulher. Por exemplo, pega uma mulher e manda ela quebrar cimento lá fora, manda ela trabalhar no concreto fazendo asfalto. A condição que o homem vai ter para aguentar esse tipo de trabalho duro é muito maior do que uma condição que uma mulher vai ter para trabalhar nesse tipo de trabalho. Eu não quero dizer que tem trabalho de homem, tem trabalho de mulher, não é isso. Eu estou querendo dizer condição física que o Senhor nos deu, habilidades específicas que Ele deu para a mulher, habilidade que Ele deu para o homem. Nós não temos as mesmas habilidades, podemos treinar e aí sim podemos alcançar um nível e podemos tá lá treinando, quem sabe alcançar o nível e poder ser parecido, mas nada como algo natural. Então o feminismo dentro da igreja para as mulheres cristãs não cabe, não cabe. Você vai estar fora da palavra de Deus, mulher cristã. Se você achar que você pode ser feminista, que você pode levantar a bandeira do feminismo e defender dentro da sua igreja, não pode. Mulher é para cuidar dos filhos, é para cuidar da casa, pode trabalhar fora sim, se quiser, porque Deus nos deu habilidade com isso, mas a mulher seja mansa no jeito de ser, ela seja sábia nas suas palavras, ela seja comportada, não só dentro da igreja, mas lá fora, com a família, ela tenha toda uma habilidade para lidar com todas as situações e tendo a graça e a sabedoria de Deus com ela. Então não cabe, não adianta eu chegar lá querer defender uma bandeira do feminismo, não. Eu defendo a palavra de Deus e eu defendo a Jesus Cristo, que esse sim honrou as mulheres, deu honra às mulheres, nos elevou a um patamar mais alto, mas não nos colocou como cabeça do nosso esposo, nem como cabeça da nossa casa, tá bom? Então, eu não concordo com mulher feminista. Próxima pergunta. Pastora Selma, sinto que eu tenho um chamado ministerial, mas não sei o que fazer, pois o meu esposo não crê que as mulheres podem ter algum cargo de liderança na igreja ou ter algum ministério. Estou muito triste com essa situação. Devo me submeter a ele ou o que devo fazer? Olha, esse pensamento não é muito anormal dos homens acharem que as mulheres não podem ocupar cargo de liderança.
As mulheres são capazes, as mulheres podem sim ocupar cargo de liderança, as mulheres não podem ser cabeça dentro de casa, mandar nos esposos, vestir a calça, é isso que a mulher não pode fazer. Nós temos que saber o nosso lugar em termos de entrar em acordo com a palavra de Deus. Mas nós podemos sim ter cargo de liderança, nós podemos, inclusive escutei dizer que os cargos de liderança liderados por mulheres, as pessoas que são lideradas por mulheres, elas têm menos estresse. Elas são pessoas mais soltas. Então nós sabemos liderar, nós temos as condições, nós podemos ter ministério dentro da igreja. Agora, para você que fala que o teu esposo não quer que você assuma um ministério, que você sente o chamado, eu deixo para você um versículo que está em Isaías 43:13, que fala assim, quer ver? Isaías 43:13, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, fala assim: operando Deus que impedirá. Eu que fiz antes que o dia nascesse, antes que o dia acontecesse, eu já tinha feito. E quando eu estou na história fazendo algo, quem pode impedir? Então, minha querida, deixa eu ver seu nome, Sandra de Santos, São Paulo. Então, Sandra, você que tem esse chamado ministerial, porém você não quer ir contra o teu esposo, ore a Deus. Sabe por quê? Porque operando Deus, quem impedirá? Isaías 43:13. Se Deus está operando na tua causa, se o chamado realmente veio dele, você vai na presença do Pai, você vai falar com o Senhor e vai dizer: Senhor, olha, eu não quero entrar em desobediência com meu esposo e nem em conflito dentro da minha casa, porque tudo que é do Senhor vem com paz, tudo que é do Senhor não vem em guerras. O Senhor traz as coisas e Ele faz que aconteça tudo no maior da paz. Então você vai diante do Senhor e fala: Senhor, eu trago aqui o coração do meu esposo na tua presença. Trabalha no coração dele. Mostra para ele, Senhor, que sim, mulher pode ocupar cargo de liderança, pode ser uma pastora, pode ser uma missionária, pode ser uma evangelista, pode ser uma diretora do grupo de louvores, pode ser... Mulher pode, porque o Senhor nos capacitou. Mulher não pode achar que é dona do negócio com assunto feminista, querer mandar em tudo e achar que agora os homens não têm voz ativa, não pode falar nada, porque agora quem manda no pedaço são as mulheres. Não, nós temos que saber o nosso lugar e saber nos comportar para que realmente a palavra de Deus e a unção de Deus esteja sobre nós. E outra coisa que você tem que fazer é pegar versículos bíblicos, estudos bíblicos, que mostram o papel da mulher na Bíblia e o papel da mulher em todo o Evangelho de Cristo. Como o Senhor, Ele se agradou das mulheres e como o Senhor elevou as mulheres no ministério dele. Então pega versículos bíblicos, pega estudo bíblico e dá um jeito de mostrar para ele. Porque você está falando: meu marido não concorda, então... Quem sabe seu esposo também vai na igreja com você e ele vai ler e ele devagarzinho, com a sua oração, que você está lá orando, vigiando diante do Pai, o Senhor vai começar a amaciar o coração dele e ele vai poder liberar você para o teu chamado, para o teu ministério, tá? Uma coisa eu falo, Sandra, não entre em conflito, porque as coisas do Senhor não vêm com conflito. O único que veio matar, roubar e destruir foi o diabo, tá bom? João 10:10, o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, não entre em conflito com teu esposo, ore por ele, peça ao Pai, porque operando Deus, quem vai impedir, tá bom? Então, olha, essas são as perguntas desse vídeo e eu vou continuar gravando vídeos com outras perguntas, tá? Ó, você tá vendo meu e-mail passando aí na tela? Manda um e-mail para mim com suas perguntas e eu vou gravar vídeos respondendo para você outras perguntas, tá? Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos.